Pessoal, bom dia de novo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Certo? Bom, vamos continuar com a aula de dúvidas. Certo? Nesta parte daqui a gente encontrou o domínio, né? Certo? O domínio aqui a condição tem que ser maior ou igual que zero e aqui diferente de zero. Aqui a gente fatora aqui, a quadrática, x menos 3, x menos 2. Certo? Maior ou igual que zero. E x diferente de 3, x diferente de 2. A gente encontra aqui o domínio. Certo? Deixa eu ver aqui. Domínio de imagem, certo? Bom, a gente viu funções. Aqui deixa eu ver se eu lembrar aqui. Cara, a gente viu aqui nesta aula, que a gente já viu função real, como encontrar o domínio. Certo? Observe que nem sempre o domínio de uma função real é mencionado, não? Ficando subentendido tratar-se do maior conjunto para o qual a expressão que define a função faz sentido, certo? Aqui é a definição de domínio, não? DF, o domínio, notação, aqui um exemplo, como encontrar o domínio. Certo? A gente viu isso. Claro, sempre que aparece a raiz, a condição é isso, não? A condição é isso, é A maior ou igual que zero. O domínio, aqui, ver aqui. Certo? Aqui, neste caso, encontre o domínio de G. Esta é a condição, não? Maior ou igual que zero. Como aqui aparece menos x, a gente multiplica por menos, tá? Fica dessa forma. E aqui nunca pode ser zero, não? Faz a mesma coisa que no outro exemplo. Encontra aqui as raízes, o denominador e o numerador, não? X igual a menos 4 e aqui as raízes do denominador, não? E coloca na reta real. Certo? Tudo bem. Encontra aqui o domínio. A imagem. Aqui é importante a imagem. A imagem vai representar o Y. O domínio representa o X. A imagem é o Y. Certo? Aqui a gente viu exemplos, como encontrar a imagem. Certo? Aqui a imagem. Aqui mais exemplos, como encontrar a imagem. Deixa eu ver aqui. Encontre o domínio e a imagem. Certo? Deixa eu ver aqui. A imagem também aqui. Pronto. Então, aqui nos problemas. Na parte da imagem, aqui temos um problema da lista. Por exemplo, aqui. Encontre o domínio e a imagem da função. Desta função. Certo? Então, o que você faz aqui? Aqui você vai simplificar primeiro. Aqui temos que simplificar. Este daqui temos que colocar em produto. Ou fatorar, não? Mesma coisa aqui, temos que fatorar. Como que você fatora aqui? Eu vou ter aqui embaixo.
Olha aqui. X mais A vezes X mais B. Como que se escreve? X quadrado mais A mais B, que multiplica X, mais A por B. Certo? Essa é a fórmula. Agora, se você está aqui, você quer escrever desta forma. Certo? Então, por exemplo, aqui. X quadrado mais 3x menos 10. Você está aqui, nesta fórmula. Então, quem vai ser A mais B? Tem que ser 3. Quem vai ser A por A vezes B? Tem que ser menos 10. Certo? Então, você sempre procura dois números, tal que a soma de 3 e o produto de menos 10. Quem vai ser esses números? Você vai encontrar o 5 e o menos 2. Quem vai ser a soma? 3. Quem vai ser o produto? Menos 10, pronto. Você bota dessa forma. Encontrou A e B. Certo? Mas não esqueçam que aqui menos 5 e 2 são as raízes, né? Certo? Aqui são as raízes daqui do aqui. Certo? Então, sempre que tem uma quadrática dessa forma, aqui sempre é 1, né? Você encontra dois números inteiros, tal que a soma de 3 e o produto de menos 10. Encontrou 5 e menos 2, pronto. Neste caso, por exemplo, aqui, x quadrado mais 6x mais 5. Encontre dois números que é a soma de 6 e o produto de 5. Você vai tentar, não? 2 e 3. Não, 5 e 1. A soma dá 6 e o produto dá 5, não? Pronto. X mais 5 vezes x mais 1. Pronto. Já está faturado. Certo? Então, aqui, x quadrado mais 3x menos 10 vai ser x mais 5 vezes x menos 2. Tem que estar aqui, né? E aqui embaixo, x quadrado mais 6x mais 5 vai ser x mais 5 vezes x mais 1. Pronto. Agora você pode aqui simplificar, não? Agora você vai simplificar desde que x diferente de menos 5 e x diferente de menos 1. Aqui nunca pode ser zero. Tá? Esta é a condição. Simplificando, você vai ter o quê? X menos 2. Certo? F de x igual a x menos 2. Certo? Então, neste caso, quem vai ser o domínio? Os reais menos 1 e menos 5. Certo? Esse é o domínio. Certo? Tudo bem. Agora, a imagem. Quem vai ser a imagem? Observe. Quando você simplificou, aqui tem uma condição. X diferente de menos 5 e x diferente de menos 1. Esta é a condição. Certo? F de x é x menos 2. Como você encontra a imagem? Vai chamar f de x de y. Está aqui. Mas y igual a x menos 2. Desde que x diferente de menos 5 e x diferente de menos 1. E só lhe o x aqui. X igual a y mais 2. Tem alguma restrição o y aqui? Da equação? Não vai ter, não? Tudo bem, aqui não tem. Mas o x tem que ser diferente de menos 5 e x diferente de menos 1. Certo? Entendeu? Então, aqui temos uma restrição para y ainda. Por quê? Observe, se y igual a menos 7, quem vai ser x? Se y igual a menos 7, quem vai ser x? Menos 5, mas não pode. Então você tira o menos 7. Se y igual a menos 3, quem vai ser x? Vai ser o menos 1, mas não pode menos 1.
Porque tem que ser diferente de menos 1 o x. Porque lembre que o x e o y estão relacionados. Eles têm uma relação. Esta é a relação deles. Então, o y tem que ser diferente de menos 7 e diferente de menos 3. Então, a imagem vai ser os reais menos o menos 7 e menos 3. Pronto. Essa é a imagem. Tá certo? Alguma dúvida aqui? Certo. Você senta ali para assistir aula. É que eu tô tão confortável. Você tem que fazer ali. Certo? Pronto. Deixa eu ver aqui. Essa é a imagem. O que mais a gente viu aqui? A imagem, aqui a gente viu também a parte de funções, certo? Quando que são iguais as funções. Isso é importante, hein? Certo? Duas funções são iguais, certo? Se eles têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e a mesma regra ou relação. Aqui, f de x igual a y de x. Não esqueçam essa parte daqui, hein? A definição de igualdade. Isso é importante. Aqui vou ter aqui os exemplos. Cadê? Ah, não, aí terminei. Deixa eu ver aqui. Aqui tem a parte de igualdade de funções. Certo? Tudo que a gente já viu, exemplos. Não esqueçam de olhar os exemplos. Tá? Os exemplos são também importantes aqui. Certo? Por exemplo, aqui, este f de x é uma função real. Se você troca o x por qualquer variável, é a mesma função. A mesma coisa aqui. Se você troca o x por qualquer outra variável, é a mesma função. A mesma coisa aqui. As funções são iguais. A gente vê com um exemplo aqui. Deixa eu ver exemplos. A coisa mais importante para falar aqui é... Pronto. Agora vem a parte importante aqui de composição de funções. Esse é um problema que a gente viu, né? Aqui ficou claro esse problema, não? Tem alguma dúvida aqui? Se tiver aqui, podem falar, né? Alguma dúvida daqui desse problema? Aqui a gente viu tudo aqui, a resposta do problema e a composição de funções. Tá? Por isso que eu falei antes de igualdade de funções, porque é importante para a composição. Tá? Olha, nas dúvidas, eu peguei aqui, deixa eu ver se tem aqui. Este é o problema. Observe este problema da lista. Você tem f de x, f em x menos 1 igual a x menos 2. Aqui tem a composição em x mais 2, que é igual a 2x quadrado menos x. Aqui temos duas informações, ou duas hipóteses. Não? Encontre o y de x. Primeiro, como você encontra o f de x? Aqui aparece f em x menos 1. Não aparece fx. Então, tem que lembrar da igualdade de funções. Isso é importante. Por quê? Observe esta função, L de x. Esta função é igual a esta função. Só estou trocando o x por t. Esta função é igual a esta função. Estou trocando o x por s. Esta função é igual a esta função. Estou trocando x por 1.
É a mesma função. São todas funções iguais a ele. Por que isso? Porque, olha, você não pode encontrar o f de x sabendo que aqui f de x menos 1 está na mesma variável, não? Está na mesma variável. O que é que você faz? A gente troca de variável, porque posso fazer isso, não? Porque representa a mesma função. Então, em lugar de encontrar o f em x, vou encontrar o f em s. Tudo bem? Então, encontremos. Aqui vou ter 3 exemplos. Por exemplo, aqui. Quando S igual a 5, quem vai ser F em 5? Como você encontra isso? Bom, se você compara, compare aqui. Quem vai ser o 5 neste caso? Vai ser x menos 1. Tudo que está dentro aqui, entre parênteses. Então, 5 vai ser x menos 1. A que é igual a x? 5 mais 1. Você encontrou o x, 6. Então, quem vai ser f em 5? Quando x igual a 6, não? 6 menos 2. 6 menos 2 é 4. Pronto. F em 5 vai ser 4. Como você encontra quando S igual a 9? Quem vai ser F em 9? Se você compara, o que está dentro aqui tem que representar o 9, não? Para encontrar o X, não? Por isso que é bom que você olhe a parte de igualdade de funções. Isso é importante para entender, para resolver seus problemas. Tá? Então, aqui, o 9 vai representar quem? Tudo que está aqui, entre parênteses, x menos 1. Encontremos o x. X vai ser 9 mais 1, 10. Pronto. Então, quem vai ser f em 9? O x vai ser 10, não? 10 menos 2, não? 8. Tudo bem. Esse parece igual a 5, 9, 10. Você faz a mesma coisa. Mas são muitos números. Então, o que você faz? Encontremos para S. Qualquer número S. Como que ficaria o f em S? F em S. Como que encontro isso? Acho que eu botei aqui embaixo. F em S. Quem vai ser o S? Se você olha a função aqui, quem vai ser o S? Vai representar x menos 1. Certo? Aqui vou ter muito. Aqui. Então, este S vai representar o x menos 1. Agora, isole o x. Aqui é igual a x. S mais 1. Observe aqui embaixo. Não, isso é da parte. Não é a parte de cima. Certo? Aqui você isolou o x. Então, quem vai ser f em S? Tudo bem. Hemos encontrado o x. Mas, como que é a fórmula aqui do f? X menos 2. Então, você bota aqui, né? O x menos 2. Então, como que fica aqui? F em S vai ser igual aqui. Aqui você pode simplificar. S menos 1. Portanto, F em S é igual a S menos 1. Você pode trocar de variável. Pode chamar de x. X igual a S. Tem aqui. Ou dessa forma. Né? Pronto. Então, hemos encontrado o F em X. O F em S. Não tanto faz. São iguais aqui as funções. Certo? Tudo bem. Agora, o problema é encontrar depende de encontrar o G em X. A gente sabe que G composta com F em X mais 2, ele vai ser igual a 2x² menos x. Essa é a informação, não? A hipótese. Agora aqui, olha, observe aqui a definição de composição. Como que é a definição de composição? G aplicado em F em x mais 2, não? Aqui é x mais 2. Não?
Agora, quem vai ser f em x mais 2? Quem que é a função f? Como aqui aparece x, usa esta função f. Diferente de aqui de x. Esta daqui, são iguais aqui, hein? Usa esta função. Quem vai ser f em x mais 2? O x mais 2 vai representar quem? O s. Quem vai ser f em x mais 2? Tem que ser x mais 2 menos 1. Pronto. Está aqui. X mais 2 menos 1. Tá? Porque esse vai ser f em s. S menos 1. Certo? Então, aqui podemos simplificar, não? Ficaria y em x mais 1. Tudo bem. Aqui aparece y em x mais 1 igual a 2x quadrado menos x. Mas eu quero encontrar o y em x. Como aqui tem na mesma variável, eu vou trocar. Eu vou chamar y em 1. Encontro y em 1. Certo? Então, se você compara essas duas funções, quem representa u aqui? X mais 1, não? Você bota aqui. U igual a x mais 1. Tá certo? E só olha aqui o x. Aqui é igual a x. U menos 1. Pronto. Então, quem vai ser y em 1? A gente sabe que vai ser 2x quadrado menos x. Mas x igual a u menos 1. Então, você bota aqui. 2 vezes u menos 1 ao quadrado, menos o x vai ser u menos 1. Menos u menos 1. Certo? Aqui você simplifica, vai ficar y em 1 vai ser 2u quadrado menos 5u mais 3. Aqui você pode trocar de variável. U pode ser x. Troque u igual a x, não? Fica dessa forma. Certo? Portanto, o y de x fica dessa forma. Essa é a resposta desse problema. Então, é importante que você entenda a parte de igualdade de funções. Tá? Essa parte é importante. Certo? Alguma pergunta, dúvida? Ficou claro? Sim, sim. Se tiver, podem perguntar, né? É porque o que enviei no sábado, acho que foi sábado que enviei, enviei só as respostas, alguns passos aí da prova, né? Do exercício, né? Não enviei tudo assim, com detalhe, não. Certo? Deixa eu ver quem mais ia falar de... Deixa eu ver... De composição de... Certo? Não, pessoal, observem aqui a composição, não? Essa é a definição. Lembre que esse x, ele representa uma variável. Isso também é importante. Se aqui fosse, por exemplo, se aqui fosse, em lugar de x, fosse x mais 5. Pode ser. X mais 5, uma outra variável, não? Então, como que é a definição aqui? Vai ser m em L aplicado em x mais 5. Se aqui fosse P em lugar de X, mesma coisa. M aplicado em L de P. Se aqui X fosse P mais 1, vai ser M aplicado em L aplicado em P mais 1. Aqui só uma representação. Por isso aqui, aqui o problema. Y é composta com F em X mais 2. Aqui você usa a definição usual. Vai ser Y aplicado em F, aplicado em X mais 2. Aqui aparece X mais 2.
Certo? É só uma representação aqui. Certo? Deixa eu ver que parte mais de composição. Não, mas aqui está certo. Aqui, deixa eu ver algum problema aqui. Ah, falta ainda. Eu não fiz aqui, mas faltava uma de. Deixa eu ver aqui. Nesta parte de aqui, no exemplo de composição. Os problemas que coloquei na lista são quase parecidos que este. São quase parecidos. Não tem muita diferença, não. Certo? Por exemplo, deixa eu repetir de novo este exemplo daqui. Encontre Y composta com F. Na lista, só troquei aqui os números, só, alguns números aqui, algumas condições aqui, mas o procedimento é o mesmo. Certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu repetir aqui de novo, tá? Encontremos Y composta com F. Certo? Em X. Aqui você usa a definição de composição, que fica dessa forma. O f em x, ele tem duas restrições. Aqui, x menor ou igual que 1, x maior ou igual que 1. Agora, então, quem vai ser o f em x? Você tem que supor, não? Primeiro, quando x menor ou igual que menos 1. E depois, quando x maior ou igual que 2. Certo? Então, x menor ou igual que menos 1. Quem vai ser o f em x? Bom, pela definição, aqui vai ser 2x menos 1. Está aqui. Agora, o y. O y aqui. Quando aparece dessa forma, o y, que depende de x, você pode trocar por outra variável, para que fique mais claro. Troque o x por s. Só trocar o x por s. É a mesma função. Não muda, não. Aqui vai ser 2s menos 3s. Quando s é menor ou igual que 0 e s maior que 0. Tudo bem. Então, este vai ser o y em s. Então, quem vai ser y aplicado em 2x menos 1? Esto que aparece dentro vai representar o s. Certo? Claro, tem que analisar se este valor é menor ou igual que 0 ou maior que 0. Certo? Então, como que você sabe isso? Lembre que o x é menor ou igual que menos 1. Então, a partir daqui, tem que aparecer esta equação, 2x menos 1. Vai aparecer, não? Aqui multiplica por 2. Você vai somar por menos 1. Aqui. 2x menos 1 é menor ou igual que menos 3. Claramente, isso daqui vai ser menor que 0. Pronto, então, o S vai ser menor que 0. S menor que 0. Então, quem vai ser a função Y em S? 2S. Então, Y em S vai ser 2S. Pronto. Neste caso, quem vai ser S? 2x menos 1. Aqui só multiplicar. Deixa eu ver. Certo? Aqui só multiplicar só. A mesma coisa para o outro, não? Aqui. Agora, no caso, quando x maior ou igual que 2. Certo? Aqui você usa 10 minutos, certo? Aqui, y composta com f em x. Aqui é a definição. F em x, quem vai ser? Claro, x maior ou igual que 2, não? F em x vai ser... Acho que está no outro lado. Vai ser x mais 2. Tá? Quando x maior ou igual que 2. Este vai ser o f em x. X maior que 2. Agora, quem vai ser y aplicado em x mais 2? Aqui tem que analisar se este valor, que vou chamar de S,
¿sí? L es menor que 0 o mayor que 0. ¿Cómo que você analiza aquí? Con esta condición, a partir de esta condición. Claramente, si x mayor o igual que 2, este valor va a ser mayor o igual que 0, ¿no? ¿Sí? Si es mayor que 0, esta es la función, menos 3, menos 3s. Entonces, o y en s, menos 3s. ¿Cierto? Aquí es solo multiplicar, ¿no? Y aquí tenemos la composición. Cuando x es menor o igual que 1 y mayor o igual que 2. Certo? Esqueci de falar aqui mais, deixa eu ver aqui. Certo. Alguém fez, deixa eu ver aqui, tem um problema de conjuntos. Eu não sei se alguém fez esse problema de conjuntos. Este de aqui, a parte de conjuntos. Sean A igual dessa forma, A e B. Dessa forma e C dessa forma. É verdade que A igual a B e C igual a D? Alguém fez esse problema? É da primeira lista. Bom, deixa eu explicar aqui como que a gente faz isso. Olha, vamos verificar se A igual a B. Quando que dois conjuntos são iguais? A primeira coisa. Qual é a definição? Quando todo elemento de A é um elemento de B. E quando todo elemento de B é um elemento de A. Aí você está provando que A é igual a B. Então, como que provo que todo elemento de A é um elemento de B? Significa que A subconjunto de B, não? Como que provo que todo elemento de A é um elemento de B? Quem são os elementos de A? Vamos ver, peguemos só 4 elementos. X igual a 0, os números inteiros, não? Quando x igual a 0, quem vai ser este elemento? 2. Quando x igual a 1, quem é este elemento? 9. Quando x igual a 2, quem é este elemento? 16. Quando x igual a menos 1, pode ser menos 1, não? Quem é esse elemento? Menos 5. Pronto. Vamos verificar se este elemento pertence a B. Claro que tem mais ainda. Vamos ver como que funciona. Por exemplo, quando x igual a 0, aqui vai ficar 7 vezes 0 mais 2, certo? Fica 2. Né? Quando que este elemento pertence a B? Os elementos de B são dessa forma. 7 vezes y menos 26y. Aqui troquei a variável. O B, troquei o x por outra variável. Tudo bem, aqui é uma variável. Estou chamando de y, certo? Então, os elementos de B são dessa forma. 7 vezes y menos 26. Onde o y pertence aos inteiros. Então, aqui, este elemento se escreve dessa forma, não? Encontremos o y. Vamos ver, não? Você encontra o y igual a 4. Pronto, está certo. Então, pertence. Agora o 9. O 9 é quando x igual a 1 aqui, não? Então, aqui. X igual a 1, aqui fica 9. Então, este elemento, será que pertence a B? Se ele pertence, é dessa forma. Encontremos o y, não? Vamos ver. Se encontra aqui o y igual a 5. Pronto, está certo. Y é um número inteiro. Então, pertence. A mesma coisa para 16. 16 quando x igual a 2, não? Quando x igual a 2, aqui fica 16, não? Se ele pertence a B, ele é dessa forma. Encontremos aqui o y. Vamos ver se o y. 16. Tá certo? É o inteiro. Tudo bem, mas aqui são muitos elementos. Quando x igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São muitos elementos. Então, peguemos qualquer elemento dessa forma. Aqui, olha. Então, esse é um elemento. Qualquer elemento. X igual a 1, 2, 3, qualquer elemento.
¿Cuándo que ele pertenece a B? Cuando se escribe de esa forma, ¿no? Vamos a ver, encontremos o Y. Se encontra o Y aqui, o Y, pronto. O Y dessa forma. Será que ele pertence aos inteiros? Claro, porque X pertence aos inteiros, não? Lembra que X é um inteiro, hein? X pode ser 0, 1, 2, menos 1, menos 3, tudo bem. Então, ele pertence aos inteiros. Então, tá certo. Todo elemento de A é um elemento de B. Certo? Aqui, provaremos, agora, temos que provar que todo elemento de B é um elemento de A. Então, a gente pega elementos de B. Vamos ver elementos de B. Este elemento de B. Os elementos de B são dessa forma. 7 vezes Y menos 26. Quando Y igual a 0, vai ficar aqui. Fica menos 26, não? Então, esse elemento, será que pertence a A? Se ele pertence a A, como se escreve? 7x mais 2. Encontremos o x. X vai ser igual a menos 4. É um inteiro, está certo. Um outro elemento de B. Y igual a 1. Aqui. Pronto. É um elemento de B. Será que ele pertence a A? Os elementos de A são dessa forma, não? 7x mais 2. Vamos verificar, não? Encontremos o x. Pronto. X igual a menos 3. Tá certo. Mas aqui em B são muitos elementos. Y igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São muitos elementos. Então, o que a gente faz? Peguemos qualquer elemento de B. Aqui. Este é um elemento de B. Quando que ele pertence a... Escreve dessa forma, não? Encontremos aqui o x. Vamos ver o x. Como que fica o x aqui? X fica desta forma. Este pertence aos inteiros? Claro. O y pertence aos inteiros. Hein? A diferença pertence aos inteiros. Então, todo elemento de B é um elemento de A. Portanto, A igual a B. No outro caso, vamos verificar se C é igual a D. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Por exemplo, um elemento de D. Quando Y igual a 1, vai ficar aqui 2 vezes 1 mais 1, o 3. Será que o 3 pertence a D? Se ele pertence, como se escreve? 4x mais 1. Encontremos o x. X é um meio. Não pode ser x um meio. O x não pertence aos inteiros. É um número racional. Então, nem todo elemento de D pertence a C. O 3 não pertence a C. Certo? Está fora. Então, neste caso, C é diferente de D. Não são iguais, não. Certo? Tá certo, então, pessoal, tá? Esqueça, na quarta é a prova, tá? Começa às 10 horas da... 10 horas, vamos marcar, 10 horas da manhã. Certo? O tempo está acabando já. Certo? Até mais, tá? Tá certo, professor. A aula está gravada. Eu vou botar no YouTube aí, tá?